Bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora tá boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje que Jesus nos ampare e nos abençoe, né, nessa nova aula que nós estamos montando aqui, e que espero encontrá-los todos muito bem. Né? Vamos dar então continuidade ao estudo das parábolas de Jesus. E nós estamos falando de uma parábola que é uma das finais, né, da vida de Jesus. Então, é a parábola das ovelhas ou bodes, ou então o juízo final. E agora, nós vamos falar, nós primeiros falamos dos elementos das parábolas, como é que os estudiosos entendem essa palavra, a parábola, e agora nós vamos falar um pouquinho da visão espírita da parábola. E se der certo, eu não sei o que o Paulo está planejando ainda, mas a gente vai fazer uma live com a discussão do tema. Eu acredito que nessa live quem vai falar mais vai ser ele, porque é uma parábola difícil, não é uma parábola muito fácil, né? Mas que a visão espírita é muito fácil, todo mundo já sabe, tá? Eu só vou reforçar o conteúdo que já conhece. Então vamos lá. Vamos voltar para a parábola só para a gente relembrar o que era, né? Então, as ovelhas e os bodes, ou os cabritos, né? Ou o juízo final. Ela está em Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Então, vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo, o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, vamos ver a visão espírita sobre essa passagem, né? Então, o quadro que o Kardec coloca é um quadro de juízo final mesmo, né? Em que tem um personagem que tá fazendo um julgamento, né? E ele é extremamente tétrico, né? Na minha opinião, né? E Kardec também fala assim, é um quadro bem sério, né? E Jesus aparece com toda a sua glória, toda a sua pompa, com apoiadores que são os anjos, né? Separam as pessoas. Mas a característica principal desse quadro não é a cena que Mateus cria ali, que ele fala a respeito disso, né? Coloca como rei, como um personagem assim super importante, né, para a história. É que ele inquere somente se a caridade foi praticada ou não, né? Isso daí é a principal parte da parábola, né? Ele não pergunta, por exemplo, se você teve fé, né? Você cumpriu com os mandamentos, né? Que tipo de fé que você teve, que modo que você crê, que religião que você tem. Não, não foi nada disso. Ele perguntou, fez a caridade ou não fez a caridade, né? E a partir daí, ele começa a falar, ó, quem fez a caridade, né? Ele tem uma alegria, uma felicidade eterna. Quem não fez tem um tormento eterno. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes na aula passada, né,
o tormento que a gente tem é a não cumprimento daquilo que a gente precisava cumprir, né? Através do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente carrega essa insatisfação perene, né? E isso daí é o tormento eterno, né? Enquanto que a pessoa que tem um olhar para os outros com mais, carinhoso, mais... ai, me fugiu a palavra, mais dedicado, né? Essa daí ela traz uma felicidade, porque ela tem um comportamento mais leve, né? Então a visão espírita da parábola, ela traz, é o resumo da moral de Jesus. Então o que que ela fala? Ela fala assim, que a moral de Jesus, ela se resume em caridade e humildade, né? Eu sei que isso daqui é extremamente batido em todas as palestras que a gente vai, em todas as lições que a gente lê, é isso daí. Eu sei que vocês sabem sobre isso, né? Mas é disso que se trata essa parábola, né? Então, a gente vai falar rapidamente sobre elas, né? Porque é um assunto que eu acredito que todos nós já conhecemos bastante, né? Então, a caridade, ela abrange todas as outras virtudes. Ela é de relação interpessoal, de brandura, de humildade, da benevolência, da indulgência, da bondade, da justiça e do amor. Então, a caridade, ela quebra a barreira que a gente tem interna de se olhar só para si mesmo e ela começa a trabalhar outras virtudes que nós trazemos, né? E que a gente traz com tanta dificuldade ainda, né? Porque ela é a negação absoluta do egoísmo e da vaidade. Então, todos nós, né, que somos seres humanos, nós trazemos culturalmente um egoísmo arraigado em nós das dificuldades que que nós já tivemos como ser humano, né? Então, antigamente, para eu sobreviver, eu tinha que lutar por espaço, pela comida, né? E esse egoísmo, ele vem arraigado na gente, né? Agora, à medida que nós fomos evoluindo, tanto socialmente como intelectualmente, a gente começou a perceber que a gente não tem mais essa necessidade, mas a gente ainda tem arraigado essa parte em nós, desse egoísmo tremendo, né? Então, se mexe com você, opa, né? Tem uma vaidade muito grande de tudo aquilo que a gente faz, né? E na relação interpessoal, quanto mais brandura, mais humildade, mais benevolência e mais indulgência, mais a gente vai quebrando essas amarras, né? Desse egoísmo que ainda é tão importante para nós, né? Então, dentro da moral de Jesus, a caridade, eu peguei isso daí nos dicionários, é o ato pelo qual se beneficia o próximo, não a mim, é o próximo, diferente do que eu era existências passadas, em que em primeiro lugar era eu, porque eu tinha necessidade de sobreviver, né? Hoje não, hoje eu posso beneficiar meu próximo, né? É considerada como uma das 7 virtudes e entendida por Tomás de Aquino como a amizade do homem por Deus, que nos une a Deus e também a considera a mais excelente das virtudes, né? Então, a caridade, né, é que faz essa ligação nossa com a presença de Deus, e a gente vai entender mais para frente. E a outra característica é a humildade, é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, eu começo a ter consciência de quem eu sou e que eu tenho limitações, né? Eu preciso criar modéstia e simplicidade no meu modo de ser. É uma virtude que consiste em conhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com a sua consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas nem mostrar ser superior a elas, né? Então, isso daí é a humildade, né? Ela é irmã gêmea da caridade. Bom, diferente, as duas são muito diferentes do egoísmo e do orgulho, né? Elas são antagônicas, né? Uma é de um jeito, né? É tudo para mim, né? E eu sou a pessoa mais importante. E a outra não, aprendo a ter mais a relação com o outro, né? Então, eu
amo mais, eu tenho mais brandura, eu começo a entender o outro, né? Eu começo a ver minhas imperfeições e começo a entender, amar melhor o outro e etc. Então, o egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Então, a gente tem a facilidade de fazer muito isso daqui ainda, né? A gente está sempre em primeiro lugar. Nesse sentido, é o antônimo de altruísmo, ou seja, o amor exagerado aos próprios interesses a respeito dos de outrem. Então, desculpa, nesse sentido é um antônimo de altruísmo do amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Então, eu, em primeiro lugar, né? Nossa, eu tenho um sentimento exagerado sobre mim mesmo, em respeito à vontade do outro, né? A situação da pessoa que pensa em exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Então, eu sou mais importante, tudo gira em torno de mim, né? É o orgulho e a presunção, né? Todos nós temos um pouco disso, ou mais ou menos. E a gente precisa aprender a trabalhar isso, porque isso daí vem arraigado em nós, né? Pela nossa necessidade de evolução. Agora já não precisamos mais isso. Por quê? Porque o nosso trabalho nos sustenta, né? A família sustenta a gente, né? E o nosso trabalho nos dá dignidade para que a gente possa conseguir aquilo que a gente quer, né? A gente não precisa mais passar em cima do outro, né? Como era antigamente, né? Então, e o orgulho é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra, né? Sou eu em primeiro lugar, eu me sinto o máximo, né? É o sentimento egoísta, de admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, né? A gente conhece um monte de gente assim, e muitos de nós ainda somos desse jeito, né? É difícil quebrar essas barreiras, essas grilhões, né, que nos seguram, né? O orgulho é um sentimento de satisfação de alguém pela capacidade, realizações ou valor de si próprio e pode ser de outrem também. Eu posso ter orgulho, por exemplo, de um filho meu, de um trabalho, da minha escola, por exemplo, né? Então, ele pode ser visto como uma atitude moralmente positiva quando eu tenho orgulho em relação ao outro, né? Mas não, me fazendo passar por cima do outro, né? Então, ele pode também ser uma ação negativa, né? Moralmente negativa, quando eu passo por cima do outro, né? Então, depende da circunstância, o orgulho pode ser uma coisa boa ou uma coisa muito ruim, né? Acredito que todos nós temos tudo isso daí, né? Nós temos orgulho, nós temos muita vaidade, né? Nós somos extremamente egoístas, né? Mas nós já temos caridade na nossa veia, né? A gente já tem um pouco mais de humildade daquilo que a gente conhece da gente mesmo. Então, a gente já está num processo de mudança, graças a Deus, né? E aí, quando eu tenho muito egoísmo e muito orgulho, né? Eu vou ter dificuldades na vida, porque nem tudo é do jeito que eu desejo e quero, né? E aí eu vou viver naquele tormento eterno, né? Quando eu começo a aprender as outras coisas, né? Como é que eu consigo a vida eterna, né? A felicidade eterna, né? Jesus já falou tudo, né? Nesses 3 anos que ele vivenciou todo o evangelho, né? E ele já indicou tudo nas passagens evangélicas e nas parábolas, né? Ele indicou o caminho que a gente tinha que seguir. Então, ele falou assim, olha, a gente é só olhar as bem-aventuranças, olha as qualidades que ele dá para as pessoas, os bem-aventurados, né? São os pobres de espíritos, aqueles que têm humildade.
Bem-aventurados os puros de coração, são aqueles que têm pureza, que têm caridade, né? Os misericordiosos, aquele que tem misericórdia para quê? Para si mesmo? Não, para o outro, né? Os brandos, eu sou brando comigo mesmo? Não, eu sou brando com o outro, né? Os pacíficos, que vivem em paz, né? Com serenidade. Aí ele fala, declarado, né? Amar o próximo como a vós mesmos, né? Como nós mesmos nós temos que amar o outro. Não é inferior a mim, né? Fazer aos outros aquilo que eu desejo que faça para mim, né? Ele já falou tudo, né? Amai os vossos inimigos, porque que adianta você amar quem te ama, né? Perdoai as ofensas para ser perdoado, né? Julgai a vós mesmos antes de julgar o próximo, porque a gente tem muita facilidade em julgar o próximo antes de julgar a gente mesmo, né? Amar a Deus de toda a tua alma. E aqui vai o segundo mandamento, ele até fala, ó, presta atenção, esse é o primeiro, amar a Deus, sobretudo, tá? E aqui vai o segundo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Para que não tenha dúvida que ele é importante. Então, ele já deu o caminho, ele já deu a fórmula, né? Daquilo que a gente precisa fazer, né? E além disso, né? Que é o ápice do ensinamento de Jesus, é que Jesus dá o exemplo. Ele não para e fala só. Ele não vai lá no monte, fala e todo mundo fica admirado com a fala dele, porque é um grande orador. Não, ele coloca a caridade como condição absoluta de felicidade eterna. Mas não é só falar, não é só escrever, não é só crer, não é só ter títulos, só ter poder, só ter cargos, né? É também afirmação de fé. Então, o Emmanuel fala assim, é necessário fazer, que Jesus, ele dava o exemplo, né? Ele ia e acudia, ele ia e beneficiava, ele ia e acariciava, ele vinha minhas criancinhas, ele adorava, né? Ele conversava com esse ou com aquele, não importava credo, não importava raça, naquela política violenta que era naquela época, né? Então, ele dá o exemplo antes de tudo, né? Então, ele mostra o caminho, o que a gente tem que fazer, mas ele faz o que tem que fazer também, ele serve de exemplo, né? Então, essa parábola, na visão espírita, é a parábola de serviço, né? Enquanto as outras, nesses 3 anos, ele foi falando tudo que a gente tinha que fazer. Faça isso, faça aquilo, essa palavra chama atenção, você tem que vir assim, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter segurança, você tem que fazer isso, né? 3 dias antes da crucificação, ele fala assim, agora eu vou te falar o que é vida eterna e o que é tormento eterno. Você quer ter vida eterna? Né? Então, esta daqui é a parábola do serviço, em que a gente tem que arregaçar a manga, lembra do slide? Ficar com a manga, com o braço cruzado, o mal prevalece. Então, tá na hora da gente arregaçar, descruzar os braços e arregaçar as mangas, né? E nós temos a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque nós temos os ensinamentos ali fácil. Nós temos um centro que dá todas as possibilidades do trabalho e do amparo às pessoas. Para vocês terem uma ideia, quando começou a pandemia, nós tínhamos 90 pessoas no grupo da Alta de Souza sendo atendida. 90 pessoas, tá? Hoje nós estamos com 250 pessoas, né? Sendo atendidas com necessidades básicas, né? Daquela, lembra do pirâmide? Necessidade básica, alimentação mesmo. Pessoa que perdeu o emprego, que está com dificuldade financeira, né? E nós vamos ver que não é só isso, né? Então, a gente tem todas as possibilidades. Atendimento fraterno, nós estamos atendendo 30 pessoas por mês de atendimento fraterno, né? Com essa situação de desemprego, essa situação, com todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, né? Então, o Paulo, ele falava assim, que ele poderia resumir toda a máxima de Jesus no seguinte, fora da caridade não há salvação, tá? É a máxima do Espiritismo, né? Então, Paulo ao Coríntios, né? Ele falava assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e o sino que tine. A riqueza de palavras é muito bom, só que se você é pobre de ação, pode esquecer, né?
Conhecemos se a árvore é boa pelos frutos, falou Jesus, né? Jesus sempre buscou na relação com as pessoas, não para a fórmula do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Então, ele não escolhia se esse era isso, ou daquela religião, ou daquela fala, ou tinha aquela linguagem, ou vestia de tal forma, ou era rico, ou era pobre, né? Ele não importava que tipo de pensamento religioso a pessoa tinha. O que importava era, ele era bom, né? Ele praticava caridade, porque se você é bom, você pratica caridade, né? E aqui todas as máximas que Paulo fala, né? E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Quer dizer, se eu tenho domínio da mediunidade, se eu tenho domínio das coisas, mas se eu não tenho caridade, eu não seria nada. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras ela é morta, né? Tiago falava isso, né? E ele estava falando isso naquela época, era uma época complicada. Mas hoje também é assim. Hoje a gente não vê as pessoas brigando por religião, brigando por espaço, brigando por terras, brigando por situações, né? Eu estava assistindo outro dia uma série e que a pessoa tinha uma religião e o outro era muçulmano. E aí a família não deixava eles se amarem, né? Então ainda existe isso, gente, né? No Brasil, a gente não tem muito dessas coisas, eu acredito. Mas é demais, né? A gente impedir a felicidade de uma pessoa porque elas pensam diferente em relação a Deus, né? Pensa bem que incoerência, né? Se não nos ajudarmos praticando aquilo com que cremos, através do bom exemplo, que vantagem tem de possuir a fé? E aí que entra o problema, né? De que forma que eu tenho fé? O que é fé para mim? Fé é acreditar? Fé é acreditar. Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Fé é acreditar em alguma coisa, tá? Quando eu acredito cegamente, né? As coisas podem abalar meu raciocínio, mas não é só isso que eu quero falar. Eu quero falar que a fé pode levar a me tornar um bom crente, né? Uma pessoa que tem uma devoção, que tem a graça, né? Como os protestantes falam, né? Mas isso daí, se não me fizer uma transformação em mim, e essa transformação não é só em mim, porque quando eu me transformo, eu acabo com o egoísmo. Agora, a caridade, ela me ajuda a dar esses passos. Então, quando eu falei do exemplo, né, que eu ia dar, ter um dinheiro no carro para dar para uma pessoa no sinaleiro, né, eu usei aquilo que, não foi à toa, né, eu usei aquilo que é aquilo que a gente chama de caridade, assim, primeira, que é aquilo que eu tenho de sobra e que eu posso dar para uma pessoa, tá? É ali que eu começo, é ali que é o início da coisa. Não vai me fazer falta ainda, né? Não é que precise fazer falta, mas à medida que a gente vai evoluindo, a visão que a gente tem de caridade é outra. Por quê? Porque a gente vai criando um amor e uma fé e uma graça e um entendimento de Deus que a gente começa a se transformar. Então você começa a ver o outro com outro olhar. Você começa a ver o outro como um indivíduo que não tem diferença de você. E que se você caminha e ele fica para trás, né, não tem graça. Então eu tenho que voltar e carregar e trazer junto, né? É como se fosse aquela história, que eu sempre conto essa história, mas eu não vou contar hoje não. Eu sempre gosto dessa história porque é exatamente isso, né? Vocês vão ler lá nos Bastidores da Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda. Essa história é maravilhosa. Acho que eu já até contei numa dessas coisas, porque toda vez que eu conto eu choro. Mas eu não vou contar, não. Mas é assim, quando uma mãe, ela espiritualmente mais evoluída com o filho, ela desencarna, ela vai ser muito feliz lá no mundo espiritual, sabendo que o filho está num tormento eterno,
Pensa vocês, né? A gente não quer voltar e ajudar? E, se possível, ficar ali do lado? Não é assim? A vida da gente? Nós que somos tão imperfeitos. Se a gente é assim, né? Quando a gente começa a entender a Deus na nossa vida, né? A gente começa a ver o outro como uma partícula dele, como uma partícula, como eu sou uma partícula. E aí, a caridade, ela me faz ver isso com mais facilidade. Porque ela quebra em mim aquelas amarras que eu falei do egoísmo, né? Então, vamos lá ver o que o Emmanuel fala, né? Não sei se eu soube falar, explicar direito isso, mas é o sentimento que eu tenho. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis. Quer dizer, vou ficar rezando, 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 isso vai me trazer paz. Não traz, né? Aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso. Então, quem é que vai ter paz? Aquele que prega, que investiga, que procura? Não, esse não, porque ele está em busca ainda, né? Mas aquele que já numa posição, ele já está em serviço, né? Ele dissemina o amor em nome para quem? Para o outro. Isso daqui é a caridade. Jesus não se comprometeu com os que combatessem, não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo. Quer dizer, eu vou lutar em nome de Deus, eu vou, você não sabe nada, né? Eu sou cristão, né? Ou com o que lhe oferecesse culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas afirmou que, com gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto, como oferenda de amor endereçada a ele próprio, né? É a história que nós acabamos de ler, né? É a parábola que nós acabamos de ler, né? Então, não importa que posição que eu tenho, que lugar que eu estou, se eu estou num templo de ouro, né? Mas se eu não fizer um amor endereçado a alguém, né? Eu não vou ter a paz da vida eterna. Então, vamos continuando. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso se aproveitaria. Olha, nada disso se aproveitaria. Porque a caridade não é uma coisa que eu faço externa, ela é interna. Ela vai fazer um crescimento, ela vai quebrar meus agrilhões inferiores, ela vai criar virtudes novas dentro de mim, né? A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus. Então, se eu não consigo entender Deus, eu posso largar tudo, né? Isso daí não vai adiantar nada. E as pessoas fazem isso, né? E não conseguem entender o porquê, né? A gente, nas reuniões mediúnicas, né, a gente via alguns anos atrás muitas pessoas que chegavam e falavam assim: eu tenho ódio de Jesus, eu não posso ouvir falar no nome de Jesus, né? Aí o doutrinador, né, falava: mas por quê, né, meu irmão? Que dificuldade é essa de entender, né, o evangelho? Eu falava, não, eu entendia, eu pagava pelo céu, quer dizer, ele doava. Eu pagava para ajudar os pobres, eu doava, né? E o que eles me prometiam é que eu ia ter um pedaço no céu. Quando eu acordei aqui desse lado, não, eu estou num tormento, né? Por quê? Porque era uma coisa exterior, não era uma coisa interior, né? E mais importante que castigar o corpo com privações e sofrimentos é sufocar as más tendências, verdadeiras mães de nossa desgraça. Então, não adianta eu fazer uma coisa externa quando o interno meu ainda não chegou no ponto, né? Não estou quebrando os agrilhões, né? Então, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita
não suporta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, a caridade, na verdade, é uma posição que nós tomamos perante a vida. Não é só o fazer para o outro, mas é o como fazemos para o outro, né? De que maneira a gente está fazendo tudo isso, né? O mundo onde ainda, vivemos num mundo onde ainda o que mais vale é a satisfação pessoal. A gente educa os filhos para que eles tenham satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia. A caridade busca decência e fraternidade. Então, veja como que nós ainda somos espíritos com grande dificuldade para entendimento dessas coisas. Eu estou falando por mim, eu não sei vocês, eu acredito que a maior parte de quem está ouvindo, né, do nosso grupo, já conseguiu ter asas para isso daqui. Eu tenho ainda muita dificuldade, né? Muita dificuldade, né? Então, as asas estão sendo difíceis de ser criadas, né? Então, a gente busca uma felicidade temporária na Terra, né? Então, a maior parte de nós busca o carro, busca a casa, busca o amor, outros buscam um filho e põe ali toda a sua potência, né? O seu orgulho, a sua vaidade, né? Se não consegue as drogas, se não consegue o alcoolismo, o homicídio, até chegar ao ponto que eu falo, eu vou me matar, porque eu não consigo mais nada, né? Eu não consigo me desvincular desse tormento, né? Então, a satisfação, né, é o contrário, o apoio das relações, né? A gente ter vale mais do que ser hoje, né? Se você é bom com uma pessoa, se você faz alguma coisa e o outro vê, ele fala assim, você é bobo, né? Você está se deixando levar, você é bobo, né? A beleza hoje vale mais do que qualquer outra coisa, então não importa, né? Se você tá isso, você tá magro, você tá isso, você tá bonito, você não é... isso daí é muito mais importante do que qualquer virtude interna da pessoa, né? A riqueza vale mais, né? É só a gente observar, nós temos isso arraigado dentro de nós ainda, infelizmente, né? E que nós precisamos quebrar, né? A gente faz muito esforço para ter coisas, nós gastamos nós cansamos nossa semana inteira para ter coisas, para ter poder, para ter fama, para ter sucesso, né? Que são as 3 coisas que Jesus foi tentado lá quando ele estava no deserto, né? O poder, a fama e sucesso, né? Mas a maior parte de nós é um barco sem leme. Então, se eu tenho tudo isso arraigado em mim, né? E se uma pessoa fala alguma coisa para mim que não é do meu acordo, né? Eu sou um barco sem leme, eu entro em depressão, né? Se uma pessoa fala, se eu de repente percebo que me sinto mal com alguma coisa no meu físico, eu sou um barco sem leme. A partir dali, o mar me leva, né? E não é assim que a gente tem que vivenciar, né? É cada vez menos tudo isso, né? E nós aprendemos isso, né? Que isso daí é chamado de prazer. Então, se eu compro um carro novo, isso me dá um prazer tremendo, né? Por quê? Não é porque me dá um prazer porque eu trabalhei e tive o dinheiro para comprar o carro, é porque eu vou me vangloriar, eu vou ter a vantagem sobre os outros, né? Mas esse prazer, ele é momentâneo, ele é mediado pelo que os outros pensam ou falam de mim, né? Então, eu não só tenho o carro, eu tenho que sair para mostrar, né? Então, o que os outros pensam ou falam de mim, né? Tem até uma música, né? Pense ou fale, né? Não importa, mas falem de mim, né? Bem ou mal, mas falem de mim, né? Intermediado, então, pelo meu orgulho ou pela minha vaidade, né? Então, eu peguei essa imagem aqui, que é de uma palestra do Rogério, que ele estava falando sobre a ansiedade, né? E o normal é a gente ter uma visão para o mundo exterior, né? É uma visão ampla no mundo em que eu vivo, para que as minhas relações eu tenha percepção disso tudo. A pessoa que se interioriza e que vive dessa forma aqui, né, atrás desse prazer momentâneo, ela vai ter uma visão interna, ela não consegue ter a relação com o mundo satisfatória, né? Essa pessoa, ela traz o tormento eterno, né? Então, quando ela tem esse prazer momentâneo, rápido, né? Mediado que eles pensam, ela sempre tem perdas, né?
Por quê? Porque hoje eu tô bonita, amanhã eu não tô mais, eu envelheço, né? Eu posso sofrer um acidente e posso me machucar, né? E perco a beleza externa que eu tenho, né? Por quê? Porque o corpo, ele é suscetível, né? Às vicissitudes da terra, né? Assim como o meu emprego, assim como a minha posição social, assim como o dinheiro que eu tenho, assim como os filhos, assim como o meu marido, né? E quando eu tenho perda, eu posso me sentir magoado, né? Porque eu não consigo entender que isso daqui são coisas passageiras na minha vida. Então eu me magoo. Quando eu me magoo, eu sinto remorso de mim mesmo, de ter investido tanto, de ter lutado tanto por aquilo lá e depois ter perdido, né? E aí vem a ansiedade. A ansiedade, né? Ela leva a um monte de outras coisas e chegando à depressão, que todo mundo sabe que é um mal do século, né? Então veja como que nós invertemos a visão que a gente deveria ter de mundo com os ensinamentos de Jesus, né? Nós invertemos o caminho, nós invertemos as nossas facilidades, em vez disso nós estamos complicando a existência nossa, né? E, espera aí. Deixa eu ver se aqui. E aí eu lembrei de uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Como que as coisas estão deturpadas mesmo, né? Então, uma vez uma pessoa falou assim para mim, você precisa melhorar a tua autoestima, né? E eu fiquei olhando, porque eu falei, puxa, preciso mesmo, né? O que é a autoestima que hoje todo mundo fala, né? Então, para as pessoas, né? Ou então para nós mesmos, né? A autoestima é uma coisa que vai me dar satisfação, esse prazer, né? Então, a autoestima é, você sai e compra uma roupa, né? Você aumenta a tua autoestima. Você arranja um namorado novo, isso aumenta a tua autoestima, né? Você vai no cabeleireiro, né? E faz as unhas, corta o cabelo, isso aumenta a tua autoestima, né? Então você fica bonita, você fica feliz, tarará, né? Só que no outro dia você lava a cabeça, né? E a autoestima ela cai outra vez, né? Então ela não é a autoestima. A autoestima é uma outra coisa. É aquilo que te dá satisfação pessoal do bem realizado, né? É aquilo que te dá satisfação pessoal de você dormir com a consciência tranquila, que você dorme a noite inteira, põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, né? É uma coisa íntima, né? Não é uma coisa externa, né? Não é uma coisa que é um prazer passageiro, né? Então a caridade, ela, ela não é isso. Isso que a gente aprendeu como sendo caridade, né? Caridade, ela é íntima, é aquela coisa, isso que dá satisfação e que aumenta a nossa autoestima e que nos dá vida eterna ou felicidade eterna, né? É aquilo que ninguém vê, né? Os valores sociais não valorizam a bondade, a caridade, e nos desprendemos e desaprendemos disso, a gente desaprendeu disso, né? Então, a caridade é a profilaxia da ansiedade e da depressão. Lembra o quadrinho que eu coloquei? É o inverso, é andar para trás. Então, eu não posso ter ansiedade, eu tenho que me melhorar, eu tenho que trabalhar no bem, eu tenho que entender que eu erro mesmo, então eu não preciso ter tanto remorso. Remorso é bom, só que eu tenho que atuar nisso daí, né? Eu entendo que eu me sinto magoado, mas eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho perdas porque a vida é assim, né? Eu não é tudo para mim, né? Eu sou só uma parte, né? Na economia do mundo, né? A gente tem que reaprender tudo isso, né? É o ganho verdadeiro. O que é importante? Não é meu cabelo, não é a minha unha, não é o carro que eu tenho, não é nada disso. Isso é tudo provisório, né? É aquilo que eu tenho no meu interior. É o caminho do equilíbrio. É o conjunto de tributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. É voltar para o caminho, né? É voltar, é reaprender todas essas coisas, né? Isso é espiritualizando, ou então ser espiritualizado. Continuando Paulo, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade, né? De todas elas, a caridade é maior, porque a caridade, ela faz a gente, como eu falei, né, ter a relação com as pessoas, né? E quando a gente tem essa relação, a gente sai da nossa gaiola, né? Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Por isso que isso daqui é uma máxima do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, que Kardec apregoava muito bem, né? Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse é o lema do Espiritismo. E aí, mais uma vez, ele reforça: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações, de ser hoje melhor do que ontem, né? Lembra dessa máxima? Eu sei que todo mundo sabe disso, né? Mas essa é a lição que me coube, né? É alertar. Então, que jeito que a gente vai fazer isso, né? Para auxiliar sem pestanejar, né? Para eu quebrar esses preconceitos que eu tenho. Então, não deixar que essas situações lhe fechem as portas do sentimento, porque nós temos uma coisa que traz muito arraigado em nós, né? Então, nós temos alguns preconceitos e que nos impedem, né, de ver o outro como a gente mesmo, né? Então, Vânia, eu não quero ser que nem o outro daquele jeito, né? Mas ele é o ser humano, né? Ele tá ali numa circunstância que a gente poderia estar, né? Ou que nós já tivemos, né? Ou que nós vamos estar numa outra existência. Então, não deixe que essa situação te feche a porta do sentimento. Considerações de natureza inferior. Então, são criaturas que a gente não consegue entender, né? Porque ainda vive nessas situações, né? As aparências, nós julgamos demais. Crianças abandonadas, nós julgamos demais. Se estão desesperados, se estão agressivos, um caos de esperanças ou desesperadas, né? Desesperançadas, né? A pessoa está jogada, né? E a gente fala, esse daí não merece ser ajudado, né? A gente tem esse julgamento, né? Se tem hábitos lastimáveis, né? Se ele está sujo, se ele é escravo de vícios, se ele está tombado nas trilhas da sombra, se aparece com hábitos e higienes precários, provavelmente ele teve uma desdita, ele teve enfermidade, tristeza e desilusão. E Emmanuel fala assim, cuidado, porque são situações relacionadas à vida humana, né? A bebida, né? As dificuldades, em que a gente precisa aprender a trabalhar e a lutar, né? Para o bem dessas criaturas. Então, a maior dor é de pedir, né? É de pedir. Quando a gente precisa uma coisa, é difícil a gente pedir, quebrar o nosso orgulho. Todo mundo tem. Eles são necessitados. Não esperam que resolva todas as dificuldades. Eles não vão esperar que a gente resolva tudo, né? Porque a gente tem a tendência de falar, eu vou fazer isso, o que vai adiantar, né? Vou dar só isso, uma moeda, o que vai adiantar? Não é isso. Ninguém espera que vai resolver todos os momentos, né? Só migalha de amor, uma frase de bênção, um sorriso de apoio, um pedaço de pão, um gesto de brandura, né? É a presença, né? É a visão, é enxergar o outro, né? Voltando para a aula passada, lembra que um autor falou assim, as atitudes realizadas e as atitudes omitidas. Então, muitas vezes a gente se omite porque a gente não entende muito bem que isso é caridade, né? Eu lembro uma pessoa que falava assim, o que eu faço não é caridade, né? Então, vamos entender o que é caridade, né? Eu coloquei a pirâmide outra vez para a gente lembrar que tem aquelas necessidades do ser humano que são as fisiológicas, né? Que é a pirâmide de Maslow. Essa daqui está bem modificada, ele escreveu de uma forma um pouco diferente. Mas eu achei que a figura tá boa, então é só para entender. Então, nós podemos ajudar, né, as pessoas em qualquer uma dessas áreas. Então, isso daqui ainda tá fácil para nós, né? É dar roupa que a gente não usa, é dar o dinheiro que a gente pode dispor, é dar um conforto, é dar uma palavra, né? É dar um pouco mais de segurança, é dar amizade, amor, é dar autoestima, é dar autorrealização, né?
são os desafios, a independência, o autocontrole, o crescimento. Então, à medida que a gente vai crescendo, nós vamos crescendo, a maneira como a gente faz a caridade, ela também se transforma. Enquanto a gente está arraigado aqui, a gente não consegue isso. Mas à medida que a gente cresce e já pensa na nossa autorrealização, a gente também atinge. Então, tudo é importante. É aquele que eu tenho, que sobra, que eu vou dar? Ótimo, é o começo. É o exemplo que eu dei. É o dinheirinho que eu ponho lá, que não vai me fazer falta. Isso é caridade? É. Mas é caridade eu montar uma aula, eu dar uma boa aula para os meus alunos? É, dependendo de como eu faço. É caridade eu incentivar uma pessoa a crescimento? É. É a pessoa que quer abandonar uma escola, por exemplo, ir lá e conversar com ela? É. É gastar meu tempo, né? É doar meu tempo? É. E assim vai. Então, arranjar um emprego, criar, ouvir a pessoa, né? É fazer o atendimento fraterno. São coisas que a circunstância que vai mostrar o que é bom e o que não é, né? Então, lembre-se que receber amor é a infância espiritual nossa. A gente só quer isso, né? A gente só quer receber amor. Mas dar amor é quando a gente se torna maduro, espiritualmente falando, né? Então, receber amor, nós estamos aqui, ó, no topo, na base né, da pirâmide. E dar amor, nós estamos aqui em cima da pirâmide, né, em que nós já estamos com autorrealizações. Ou seja, aqui quando faz falta é tormento eterno. E aqui quando a gente chega é felicidade eterna, né? Se a gente pudesse fazer esse tipo de comparação. Então, Emmanuel fala assim, que a ligação com Deus, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Ela depende do quê? Daquilo que a gente faz em função do outro. Não é só das revelações. E aqui eu vou parar um pouquinho para mostrar para vocês essa mensagem do Chico, tá? Eu vou sair aqui da imagem, tá? Não sei nem como é que eu vou fazer isso daqui, mas vamos lá. Isso. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós.
Lindo, né? Ah, ele é especial, né? O Chico é especial, né? Bom, estamos finalizando. Eu trouxe aqui uma poesia da Maria Dolores, que eu acho ela maravilhosa, né? E, e como o Paulo gosta de poesia, então eu falei, eu vou pegar essa poesia da Maria Dolores, porque é o último dia do nosso grupo, né, esse ano, e aí eu quero que todo mundo leia essa poesia tão linda. Ela está naquele livro Os Mãos Marcadas, de Espíritos Diversos, do Chico Xavier. Então, ela fala assim, né? Ela começa a falar antes dela reencarnar. Então, vamos lá. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como tu trazes as tuas. Tanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e a lama, vento e bruna, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo à semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. E assim, quando efetue as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e que lembre das mãos. Não me des tempos para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma rósea de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que me ouvide no bem. Esse um dia, uma cruz de provas e de agravos, reclamar a tarefa e o coração. Não me largues ao susto a que me enleve. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consista que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto, dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a alguém, ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Olha que coisa mais linda, emocionante, não é? Muito lindo, muito lindo. Muito bem, terminamos a aula de hoje. Gostaria de saber como que foi a tarefa, se vocês conseguiram. Passou somente uma semana, nós temos mais 3 para completá-lo, né? Todo dia vocês escolheram uma tarefa que se chama caridade, né? Uma coisa que você não consegue fazer e que você está pensando agora e começando. Relembrando, então, 21 dias a gente cria um novo hábito, né? E depois de criado esse novo hábito, daí 90 dias, a gente vai fazer a incorporação desse novo hábito, né? Então, vou falar outra vez. Se eu bebo muito café, eu fico 21 dias sem tomar. Eu estou criando um novo hábito, não tomar café. Com 90 dias, eu incorporo esse hábito. Eu já não tenho mais necessidade do meu café, né? Eu quero fazer uma caridade, eu tenho uma dificuldade, qualquer que seja ela, um empecilho, uma coisa que me impede, né? Que cria uma barreira. Eu vou vencê-la com 21 dias de ação.
Com 90 dias eu já incorporei esse hábito, aí eu sinto necessidade de praticá-lo, tá? Eu espero que até a gente chegar a 21 dias a gente tenha conseguido alguma coisa, né? Muito bem. Só para finalizar, agora finalizando mesmo, gente. É que a gente não pode deixar de ser teimano, né? Então vamos lá. Outra fase que eu acho linda. É verdade que perante Jesus ainda não somos o que cabe, o que nos cabe ser, e muito menos o que desejamos ser, né? Estamos longe de ser aquilo que nossos princípios solicitam que sejamos, e nem conseguimos ainda ser aquilo que os outros esperam de nós, né? A gente está longe de todas essas coisas. Entretanto, graças a Deus, não somos o que fomos e nem perdemos o nosso privilégio de trabalhar, né? Emmanuel sempre preciso, né? Mostrando a verdade de quem nós somos, né? Então, essas são as referências dessa aula. E até a próxima, se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo em todo mundo, que Jesus nos abençoe e nos guarde, que assim seja.